O meu nome é Isadora Pereira. Pergunta número 2, em que país e cidade você mora? Eu moro em Portugal, na cidade de Entroncamento. Pergunta número 3, mora sozinho ou com sua família? Eu moro, meu marido e 2 filhos, né? Então moro com a minha família. Pergunta número 4, há quanto tempo você reside aí? Eu resido aqui em Portugal já desde setembro de 2014, então já faz 1 ano e 4 meses, 5 meses. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. Eu já morei na Espanha, na cidade de Madrid. Pergunta número 6, qual a sua idade? Eu tenho 36 anos, vou completar 36 anos agora esse mês, em janeiro. Pergunta número 7. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Como surgiu a ideia de morar no exterior? A ideia surgiu em 2003, mais ou menos, quando eu estava concluindo a universidade no Brasil e eu tive o desejo de vir morar na Espanha. Não surgiu assim do nada, eu comecei a observar. Eu comecei a pensar no que eu faria no futuro, que eu estava me formando, me graduando na universidade, que eu ia fazer dali pra diante, dali pra frente, e decidi que eu queria fazer um mestrado fora do país, e foi por isso que eu comecei a me organizar na época, decidi que o país que eu queria ir é a Espanha e vim morar na Espanha. Pergunta número 8. Foi difícil conseguir o visto de residência? Foi difícil de conseguir o visto de residência. Eu acho que não sei eu não sei todas as pessoas passam por essa situação. Eu tive em contato com o consulado na época em que nós estávamos no Brasil para conseguir o visto de residência para vir viver aqui em Portugal. E as informações não coincidiam, eles davam uma informação, nós achávamos outra na internet. Víamos pessoas fornecendo informação de que haviam vindo com outro tipo de visto e que havia possibilidade de vários tipos de visto, e eles informavam que aqueles vistos não eram possíveis, enfim, foi bem complicado. No fim nós conseguimos encontrar uma solução para nós, mas acabou sendo bastante caro porque eram para 4 pessoas e deu tudo certo no fim, mas foi caro e demorado e trabalhoso e difícil mesmo, mas eu acho que isso tudo é uma questão de informação e de saber quais as opções que tu tem e avaliar bem qual é a melhor situação. No meu caso era mais complicado porque é um casal com 2 crianças, então nós tínhamos que vir com tudo muito direitinho, tudo muito organizado, uma quantidade de dinheiro muito maior, se necessitava comprovação muito mais alto o valor. Mas para uma pessoa que vem sozinha ou vem um casal sem filhos, eles podem vir com visto de estudante, tem várias outras opções e que vai ser muito mais em conta e vai ser muito mais fácil. Pergunta número 9. Qual a pior situação que você já passou aí? Pior situação? Acho que a pior situação tanto quando eu tava na Espanha como aqui em Portugal foi começar a ver o dinheiro acabar. Quando tu sai do Brasil, tu sai com uma quantidade X de dinheiro que pro Brasil é muito dinheiro, por causa que é em reais, quando tu converte para euros. Na época em que eu vim ainda o euro não estava tão alto como agora, mas tu tem muito trabalho para juntar aquele dinheiro, converte ele para euro, fica ainda a quantidade que nós trouxemos ainda era bastante dinheiro, mesmo em euros, mas no meu caso, a gente veio com uma empresa e aí tu começa a ver que a empresa não dá o lucro esperado no ritmo que tu planeja e o dinheiro começa a acabar e tu não consegue ver o resultado e isso começa a angustiar muito, assim, a sensação de que você pode, especialmente quando você tem filhos, tu não pode ficar sem dinheiro com criança, então
Não é como uma pessoa que de repente vem, porque mesmo eu vejo as pessoas dizerem assim, é loucura vir sem visto, tem muitas pessoas que acabam vindo sem visto, né? E as pessoas dizem, é loucura vir sem visto, com criança e tal. Mesmo com visto é complicado, se tu não vem com um valor de dinheiro para se manter por bastante tempo, porque quando a gente está no Brasil, se a gente fica sem dinheiro, a gente tem os pais, a gente tem os irmãos, a gente tem a quem recorrer para não faltar o alimento, o mínimo, né, o básico. Agora, estando fora do teu país, pedir para teus pais pegarem dinheiro e mandarem para ti, mesmo que eles mandem, por mais que eles te mandem 2.000 reais, vai chegar aqui uma quantidade que não chega ao salário mínimo daqui. Então, ainda assim, não vai ser o suficiente para sustentar uma família. Então, é complicado. Pergunta número 10. Fale de um ponto turístico que você gosta. Fale um pouco sobre ele. Eu comentei já num dos vídeos que eu fiz da TAG. Eu já fiz tantos, eu já respondi essa pergunta um monte de vezes. Então, assim, eu tenho um dos vídeos que eu acho que a resposta mais adequada para essa pergunta. Portugal é um ponto turístico. E se a gente olha no mapa, é um ponto. Portugal é um país muito, muito pequeno. E todo ele é muito bonito. E muito turístico. Até mesmo cidadezinhas assim com 10, 20 mil habitantes tem uma história milenar. Tem coisas que são todas muito diferentes para nós, que somos do Brasil, que somos de um país tão jovem. Então, toda Portugal é um ponto turístico. Eu particularmente gosto de toda Portugal. Mas eu gosto mais, o que eu mais gosto é de qualquer país em que eu for viajar, que eu for passear, o que eu gosto é da sensação de estar, né, neste país. Então, assim, eu diria que um ponto turístico é qualquer cidadezinha que não seja uma grande capital, assim, aquela cidadezinha em que você convive com as pessoas que realmente vivem, que realmente são daqui. Porque de repente tu vai para uma capital como Lisboa, e é muito linda, Lisboa é lindíssima, mas aí você convive com muito turista, com muito estrangeiro, com muita gente que não é português mesmo, com muita gente que tá aqui de passagem, muita gente que tá aqui a passeio, com muita gente que tá aqui a turismo mesmo. E eu acho que o bonito de quando a gente viaja para um país é tu conseguir ver de fora, porque a gente está olhando com os olhos de um brasileiro, o estilo de vida de uma pessoa que vive aqui, de fato, que não está preocupado, que não sai de casa para ver o turismo ou para passear, sai de casa para ir para o trabalho, sai de casa para ir para a escola, sai de casa para fazer o que faz no seu dia a dia, no seu cotidiano. Até nós mesmos, isso faz a gente, quando a gente está na nossa vida depois, por exemplo, quando eu vivi na Espanha, eu observava essas coisas e depois, daqui a pouco eu me pegava, que eu já estava muito tempo morando lá, eu me pegava numa situação do cotidiano sendo uma dessas pessoas, né? E quando eu voltei pro Brasil, me fez olhar com outros olhos para o Brasil e para as coisas que nós temos e para as coisas que nós fazemos e como nós vivemos, pro jeito que nós brasileiros fazemos as coisas. É bem legal. Pergunta número 11. Você fala a língua local, acha que é importante aprender? Sim, eu falo língua local, é português. Todos nós brasileiros, acredito que todos nós sabemos falar. Então, alguns mais fluentes, outros menos fluentes. Mas existem muitas diferenças na linguagem. Existe muita diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil. Inclusive aqui em Portugal tem muito português que diz que brasileiro fala brasileiro e não português. E existem muito a forma como nós estruturamos a frase, a fonética das palavras, tem muitos sons que são diferentes. Por exemplo, quando vai falar assim o O, eles falam o Lena, por exemplo, o nome da minha filha é Helena, e sempre que eu falo Helena, eles perguntam como é o nome da tua filha, eu falo Helena, eles entendem Eliana, por causa que
Helena, que é Helena. Eles comem o som de algumas letras no início das frases. E isso não é só por sotaque, é ensinado na escola como o som da letra é assim. Então, uh, tem também algumas diferenças gramaticais, tem algumas diferenças gráficas mesmo, algumas palavras ortograficamente são diferentes de escrever para escrever. A grafia de algumas letras, por exemplo, no Brasil nós temos a forma como você escreve, como tu desenha a letra P, né? A gente tem uma forma que é ensinado para as crianças na escola, que faz com que quando a gente vê a letra escrita de uma pessoa, a gente consegue mais ou menos, mesmo que a pessoa tenha letra feia, a gente consegue mais ou menos saber que letra que a pessoa está fazendo. E aqui a grafia ela é diferente para algumas letras, então, por exemplo, a letra P, como eu usei de exemplo, eles fazem a letra P de um jeito, eles desenham ela de um jeito diferente, então tudo isso são coisas que são importantes a gente aprender para se adaptar bem ao país. Uma vez que a pessoa que vai morar aqui, que vem para viver aqui para sempre. Então, eu acho assim que a pessoa que ela quer vir viver aqui, ela vai estudar aqui, ela vai trabalhar aqui, ela vai falar com portugueses no telefone, ela vai escrever e-mails para portugueses lerem. Então a gente precisa aprender para se adaptar, faz parte da adaptação. Na época que eu vivi na Espanha, sim, eu tive que falar fluente. Na Espanha, a Espanha é um país que a cultura deles, assim, se você não fala espanhol no país deles, morando lá, eles não falar, não é só falar, tem que falar e falar bem. Por isso, tu falar mais ou menos, eu brinco com meu marido que a primeira frase que tu aprende quando chega na Espanha é "no te compreendo", porque é só o que tu ouve no início, por mais que tu ache que esteja falando direito, eles vão dizer "no te compreendo". E aí, então, a primeira coisa que tu aprende é isso, falar essa frase. Então, assim, é muito importante que a pessoa aprenda para se adaptar. Quem quer viver, realmente não tô nem falando de uma pessoa que quer fazer um intercâmbio, assim. Mas se você quer morar, tem que aprender. Pergunta número 12. O que pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros aí? Então, o que eu penso? Eu penso que é um país extremamente tradicional, no sentido de que muitas coisas que para outros países é normal, ou que é moderno, ou que é especialmente nos relacionamentos, né, no casal, casamento gay, a aceitação de certas modernidades, eu vou colocar assim, para vocês entenderem assim. Aqui não é muito, aqui não, as pessoas não aceitam muito isso ainda, assim, aqui as pessoas são bem tradicionais. Outra coisa que eu vejo, assim, isso generalizando, tá? Por exemplo, isso para quem vai viver aqui. Se vier como turista, entendeu? Vai ser muito, muito bem recebido, porque eles são pessoas educadas e vão receber bem. Mas como sociedade, para fazer parte da sociedade portuguesa, não é muito bem recebido no meu ponto de vista. Eles não são a favor do casamento gay, apesar de ter sido aprovado. Todos os portugueses que eu conheço aqui dizem e reafirmam que foi contra a vontade do povo, que não foi respeitada a vontade do povo. O governo decidiu que ia ser permitido e decidiu e ponto, e não importou o que o povo pensa, e o povo não é a favor. Então, assim, outras coisas assim como outra coisa que eu acho que é muito importante, eles são cumpridores da lei e exigem que as pessoas cumpram a lei. Então, por exemplo, se tu estacionar o carro numa vaga proibida, numa vaga que é para deficiente físico, por exemplo, e eles veem que tu não é um deficiente físico, eles vão pegar o telefone na mesma hora, vão esperar tu descer do carro só e vão pegar, ou vão te chamar a atenção, ou eles vão pegar o telefone e vão chamar a polícia e vão dizer que tu estacionou numa vaga proibida. Se um vizinho teu, por exemplo, se um vizinho, uma pessoa agredir um animal e o vizinho
vê, ele vai pegar o telefone e vai ligar pra polícia e vai dizer, ó, pessoa tal, sabe? Então, assim, eles são bem assim, bem... Isso é importante, é uma coisa que me surpreendeu no começo, que parecia assim, parece que todo mundo se mete na vida de todo mundo. No primeiro, pra nós brasileiros que costumamos fazer vistas grossas, a gente não se mete não mete a colher na vida dos outros, né? E aqui eles metem mesmo a colher e não querem saber. E isso é importante porque isso faz com que as pessoas respeitem as leis. Por exemplo, se tu tiver... Já aconteceu comigo de eu estar dirigindo e fazer uma conversão proibida, mas porque eu não vi que havia uma placa dizendo que não podia fazer uma conversão e não havia marcação no chão na estrada, não tinha marcação. E aqui as placas de trânsito são um pouco diferentes, as marcações, a forma de marcar é um pouco diferente. E eu recém tinha começado a dirigir em Portugal, eu não sabia que não podia fazer aquela conversão, não percebia a proibição ali, né? E aí eu fiz Nossa... Imediatamente eu fui xingada por outros motoristas, mesmo não tendo causado nenhum transtorno para ninguém. Outros motoristas me chamaram a atenção, pararam no meu lado, abriram o vidro e disseram não podia ter feito essa conversão era proibida. Me chamaram a atenção e tal. Eu me lembro que eu fiquei super assim, sabe? Quando aconteceu, né, eu ainda falei, desculpa, não vi que não podia e tal, mas eles falam assim como se tu fosse criminoso por ter feito uma... E foi um erro foi um erro assim totalmente inocente, eu não fiz intencionalmente, não foi assim, eu sei que não pode, mas vou fazer. Se eles recebem bem os brasileiros aqui, sim, eles recebem bem os brasileiros aqui, eu acho que sim. Eu acho que o brasileiro é muito menos tolerante com a imigração do que o português em si. Aqui tem muito, muito, muito imigrante. E às vezes até pessoas que você acha que é português, que vive aqui há 40, 50 anos, quando tu começa a escarafunchar a história da pessoa, tu descobre que ela veio da África, que ela veio sei lá eu, do raio que o parta. Ela não é daqui, ela é daqui, mas ela é filho de quem veio da Angola com uma pessoa que veio do Moçambique. Ou é filho de uma pessoa que é da França com alguém que é da África do Sul, sabe? Então, assim, eles são, sim, muito receptivos. Eu acho que tratam muito bem o brasileiro aqui. Quem não trata bem aqui o imigrante, eu acho que é o empresário, né, que explora muito o trabalho imigrante aqui. Mas o português em si, os meus amigos portugueses me tratam muito bem, sempre me trataram, nunca me trataram. A única coisa assim que eu acho que talvez pode parecer que eles tratem com diferença o brasileiro é que eles fazem questão de dizer, vocês os brasileiros, sabe? Mas eu acho que não é em tom com a intenção de ofender, eu acho que é com a intenção de, assim como nós falamos, porque os portugueses, entende? Eu acho nesse sentido, os africanos, os angolanos e tal. Então eu acho que é uma forma só de generalizar as coisas, mas não que seja uma forma de exclusão ou algo assim. Não sei. Eu acho que cada um é que... Tem pessoas que vão se sentir discriminadas, sempre tratadas, e não é a intenção. Tem pessoas aqui... No mundo inteiro existe um tratamento, às vezes, que não é legal. Por exemplo, muitas vezes aconteceu de eu ir em repartições públicas e não ser bem tratado. E lá no Brasil, eu não achava, tá me tratando mal porque eu sou brasileira. Né? Não achava isso. Agora aqui, só porque aqui eu vou achar que porque uma pessoa numa repartição pública não me tratou bem é porque eu sou brasileira? Não, é porque a pessoa é mal amada mesmo, tá triste, tá chateada com algo, tá infeliz e desconta em mim, desconta nas pessoas que tá atendendo, não tem a ver exatamente com o fato de ser brasileiro ou não. Pergunta número 13. Sente muita falta da família? De que produtos brasileiros mais sente falta? Sim, eu sinto... Não é uma falta, assim... Não é uma coisa assim que eu fico pensando. Eu sinto uma falta, sabe? Normalmente é quando tem algum momento, ou uma data, ou uma ocasião em que eu sei que se eu estivesse no Brasil eu estaria com a minha mãe, ou com o meu pai, ou com minhas irmãs, ou com minhas cunhadas, ou com a minha sogra. Existem situações
Que nem hoje que eu tô gravando o vídeo, é o aniversário do meu marido. E eu sei que se nós estivéssemos no Brasil, nós íamos fazer um churrasco na casa da minha cunhada ou lá em casa e que as pessoas iam se reunir, enfim. Mas não tem isso. Então a gente pensa assim, ia ser bom se eles estivessem aqui. É mais um sentimento assim, que bom se eles estivessem aqui, do que uma falta de estar lá, nesse sentido, assim. Eu acho que sim. E produtos aqui em Portugal tem tudo. Eu acho que existe a falta de lanches, assim, brasileiros. Por exemplo, eu sou do Rio Grande do Sul e no Rio Grande do Sul a gente come uma coisa que a gente chama de X, né? Que seria o que é o hambúrguer, mas é aquele hambúrguer prensado mesmo, que vai ovo, que é bem aquele hambúrguer que se faz no Brasil mesmo. Então, assim, isso não tem aqui e eu sinto falta, mas eu acho também que se fizessem para vender também não ia vender. Os portugueses têm um gosto, um paladar muito diferente do brasileiro. E o paladar do próprio brasileiro, ele vai mudando com a convivência. Né? No Brasil a gente come doces muito mais doces do que aqui em Portugal. Então, com o tempo, no começo a gente acha que os doces deles não tem gosto não é doce o suficiente, parece que não é doce. E depois com o tempo a gente começa a se acostumar, porque a gente fica comendo só aqueles doces assim que não são muito doces aqui. E aí quando a gente vai comer um doce brasileiro, a gente acha doce demais, repugna, sabe? Dá aquela sensação, ai credo, quanto doce. Então, o paladar da gente vai mudando também. Então, assim, não sinto de produto, também não. Não sinto, tem muita coisa que eu gostava muito dos perfumes da Boticário, aqui também tem Boticário. Aqui em Portugal a gente não sente falta de produtos. Também tem muitos africanos aqui e a culinária brasileira ela é muito parecida, assim, em ingredientes, não em sabor. Em ingredientes, a culinária brasileira é muito parecida com a africana, então a gente acha, assim, farinha de milho, a gente acha farinha de mandioca, aipim, né? A gente consegue encontrar coisas, os produtos, assim, os temperos, tem coisas que tem nomes diferentes e a gente acha que não tem. Então, tive que ligar a câmera na carregadora e aí tive que mudar de ângulo para gravar, para poder continuar a fazer a gravação. Pergunta número 14. Quais são seus planos para o futuro? Pretende morar aí para sempre? Então, inicialmente nossos planos, nós tínhamos alguns planos quando nós saímos do Brasil para vir para Portugal e nós pretendíamos alfabetizar os nossos filhos aqui no Brasil e depois que eles estivessem alfabetizados, que eles estivessem já com o ensino básico, que ali seria a primeira até a quarta série aproximadamente, nós planejávamos ir viver em outro país. Não por... Nós tínhamos essa ideia porque nós tínhamos, assim, planos de viver em mais de um país e viver essa experiência e proporcionar isso para eles. Mas depois que nós chegamos aqui, que nós já estamos há 1 ano e meio, que os dois já estão estudando, a gente percebeu que eles gostam muito, muito, muito da escola, que eles fizeram muitos amiguinhos e que se formou, assim, um pouco de raiz, a gente criou um pouco de raízes aqui. Então, assim, já não sei se a gente vai fazer isso, sair de Portugal para outro país. Mas eu acho assim, planejar, a gente faz planos, mas eu acho que depois, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai modificando esses planos, enfim, já não sinto essa vontade. Assim, a gente tá vai fazer 1 ano e meio que a gente tá aqui, e eu não sinto vontade de sair de Portugal, assim, não. Eu sinto vontade de conhecer outros países que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda, mas não de morar fora daqui de Portugal. Então, não sei, de repente daqui a alguns anos, se surgir esse desejo, a gente mude de país e tal. Os planos imediatos seria o meu marido tem planos de estudar, né, de voltar a estudar, que ele trancou a universidade no Brasil, então ele tem vontade de voltar a estudar aqui. E eu tenho vontade de voltar a trabalhar, né, porque eu não tô trabalhando. Eu tenho um dos meus filhos que não fica turno integral na escola, eu acho ele muito novo para ficar turno integral.
Então eu ainda fico com ele porque não acho que eu acho que é o mais adequado, né? Minha opinião a respeito, assim. Mas assim que ele começar a ficar turno integral na escola, acho que daqui mais um ano ou dois, eu quero voltar a trabalhar na minha área, na minha profissão e vamos ver como é que vai ser. Ainda não sei. Pergunta número 15. O que tem no país que você mora, que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Eu acho que o Brasil ele é um país que tem as coisas, assim, não é que tenham coisas aqui que não tenham no Brasil. Eu acho que inclusive em outros países que eu conheça tem as coisas que tem. Eu acho que o problema, assim, a dificuldade do Brasil não é coisas, e sim serviços, assim, a forma como são prestados os serviços, seja de saúde, de educação, enfim, eu acho que eu uso, não tem algo que eu use, assim, o que eu uso no dia a dia é a educação dos meus filhos na escola, que eu uso. Os preços são muito mais, assim, que eu vejo muito, assim, se fala muito no Brasil de, o salário mínimo brasileiro subiu para não sei quanto, 700, 800. E não adianta eles subirem o salário, é uma coisa que eu falava sempre quando eu tava lá no Brasil, eu falava pro meu marido, não adianta eles subirem o salário e subir o preço de tudo também. Então, teu poder de compra é baixo sempre. Aqui o poder de compra é muito alto. Eu acho que isso é uma coisa que podia ser implantada, sabe? Muito imposto sobre tudo quanto é coisa, paga imposto e é imposto para transportar, é imposto para comprar, é imposto para vender, é imposto para tudo. E aí no fim das contas o custo das coisas é muito trabalho demais para conseguir pouca coisa. E aqui a gente com pouco, mesmo que a pessoa não tenha um salário assim, mesmo que a pessoa ganhe, sei lá, cada um dos dois, se o casal, cada um ganhar um salário mínimo, se vive muito bem uma família com 4 filhos aqui, entendeu? E no Brasil o casal não dá pra ganhar cada um salário mínimo. Se uma família de 4 pessoas, a mãe ganha um salário mínimo e o pai ganha um salário mínimo, a família não vai viver com a mesma qualidade que uma família que nem sei se consegue viver. Eu acho que eu nunca vivi com menos do que 3 salários mínimos, eu acho, no Brasil. Eu não sei quanto é que. Não sei se uma pessoa com sua família consegue. Eu acho que não. Acho que não consegue. Aqui uma família vive com um salário mínimo, sobrevive. Sobrevive assim, não passa fome, não, a criança vai ter educação de qualidade, criança ou jovem, ou adulto, qualquer um vai ter educação de qualidade, enfim. Então eu não sei. Eu acho o custo, o preço das coisas. Pergunta número 16. Qual sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver neste país? Eu acho que não só para viver aqui em Portugal, acho que para viver em qualquer país, quando a gente sai do país da gente, a gente tem que ir com a compreensão de que a cultura daquelas pessoas é diferente da nossa, que a forma de ver e de fazer as coisas para aquelas pessoas vai ser diferente da nossa, os hábitos daquelas pessoas vão ser diferentes dos nossos e até a forma como nós vemos a vida é diferente da forma como aquelas pessoas veem a vida. Então, a gente tem que ir aberto e com essa compreensão, com essa percepção, porque assim como para nós, eu acho assim, nós estamos aqui em Portugal, tem muitas coisas que são naturais, que são coisas comuns para eles, que nos incomodam neles, assim, que a gente acha no começo é bonitinho, a gente vem como turista, o sotaque é bonitinho, o jeito deles de ser é bonitinho, tudo é bonitinho. E depois chega uma hora que quando tu convive, que tem coisas que começam a te irritar, sabe? No momento que tu não acordou muito bem, num dia que tu não acordou muito bem, aquilo te incomoda.
E vice-versa que vai acontecer também. Então, às vezes as pessoas pensam que é discriminação, mas não sabe? O diferente incomoda, sabe? O diferente incomoda a gente. Então, a gente tem que vir com essa compreensão de que a gente tem que respeitar a cultura das pessoas, que a gente tem que tentar se adaptar o máximo possível, não é querer que eles aceitem no jeito que a gente, o brasileiro, por exemplo, para vocês entenderem, né? O brasileiro fala alto, gesticula, e brasileiro tem orgulho de ser brasileiro e quer gritar aos quatro cantos que Brasil é Brasil, que não sei o que é. E isso incomoda, sabe? Isso incomoda as outras pessoas. Então, assim, ter essa compreensão, assim, de que tu não tá no teu país, de que se tu quer fazer daquele país o teu país, tu tem que te adaptar a ele, tu tem que observar o que são as regras do bom convívio naquele país e viver aquelas regras para que dê certo, para que tu consiga se adaptar, para que as pessoas se sintam bem na tua companhia, porque às vezes o nosso jeito pode ser um pouco irritante, sabe? O brasileiro pode ser um pouco chato, um pouco irritante quando eles não estão bem, se uma pessoa de repente não está bem humorada num determinado dia, nós brasileiros acabamos sendo um mala sem alça, um chato, porque nós estamos sempre de bem humor, nós estamos sempre sorrindo, nós estamos sempre brincando, e isso, quando uma pessoa não está bem, isso irrita, sabe? E eu vejo isso muito aqui na Europa, sabe? Às vezes eles não estão bem e eles se sentem irritados com a nossa presença por causa que a gente, sabe, tá sempre feliz. Isso incomoda. Então, assim, quando eu acho que uma boa dica, sabe, é a pessoa saber que respeitar o que é a forma de ser do outro e saber se colocar no lugar e saber respeitar também, né, a cultura dos outros. Pergunta número 17. Se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Eu acho que futuro. Porque eu saí do Brasil com meu marido, com meus filhos, com o intuito de proporcionar um futuro melhor para os meus filhos. E já me sinto extremamente satisfeita com o presente que nós estamos vivendo. A gente já vive extremamente melhor, não no sentido talvez material, porque no Brasil a gente deixou nossa casa, deixou coisas que a gente tem lá, que aqui a gente não conquistou ainda. Mas eu vejo assim, a gente já tem muita segurança, a gente já tem uma qualidade de vida muito maior, a gente já proporciona para os nossos filhos uma educação muito melhor do que nós podíamos proporcionar para eles no Brasil. No Brasil, acho que a gente só poderia proporcionar uma educação escolar de igual qualidade se nós gastássemos muito dinheiro. Teríamos que investir um dinheiro muito alto para eles terem essa mesma qualidade, porque aqui eles têm de graça. Eles têm, além da educação escolar, eles têm aulas de inglês, eles têm aulas de natação, eles têm aulas de esportes, eles têm aulas de teatro, eles têm aulas de música. E se eu fosse proporcionar isso para os meus filhos no Brasil, eu teria que investir um dinheiro que eu não tinha no Brasil. Então, assim, mas a nossa intenção é um futuro mesmo, é pensar assim que eles, que se os meus pais tivessem feito isso por mim, né, eu não teria passado pela dificuldade de ter que vir e fazer, né, eu poderia estar desfrutando de ser, né, de estar aqui. E então eu acho que o futuro, né, é o futuro da minha família, o futuro dos meus filhos, o futuro que nós planejamos o item 18, que é mostre algumas fotos da cidade que você mora. Eu vou colocar algumas fotos então depois no fim do vídeo.
Então eu queria agradecer né, por vocês terem assistido o vídeo. Deem um curtir se vocês gostaram do vídeo pra mim, ali embaixo. Se inscrevam no canal. Eu vou tentar... O canal ele é mais sobre artesanato mesmo, sobre costura, corte e costura, sobre artesanato em geral. Mas eu vou começar a postar alguns vídeos, eu vou criar uma série dentro do canal sobre Portugal, sobre viagens, sobre Europa, sobre vistos, sobre dúvidas que vocês tenham sobre vir morar aqui. Então vocês podem deixar nos comentários do vídeo coisas que vocês gostariam de saber, coisas que não foram respondidas nesse vídeo, qualquer sugestão de vídeo que vocês gostariam que eu fizesse sobre Portugal, ou sobre a Espanha, ou sobre a Europa, sobre sair do Brasil. Deixe nos comentários que eu faço o vídeo depois e posto pra vocês, tá bom? Então tá, valeu! E não esqueçam de curtir o vídeo, tá bom?